Boa tarde a todo o povo de Deus Altíssimo, bom dia para quem está em Londres e boa noite para quem está do outro lado. Hein? Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Nós vamos estar aqui para meditar um pouco sobre a Palavra de Deus. E hoje vamos conversar sobre Deus, o Espírito Santo e sobre Jesus. Pois que nós estamos a viver uma quadra festiva, é o aniversário do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus, o que nasceu aqui e veio para nos salvar. Só um momento, já volto. Então sejam todos bem-vindos. Nós vamos partilhar essa palavra hoje, irmãos, ter um pouco mais de conhecimento do que é a palavra de Deus. E enquanto isso, vamos partilhar essa mensagem com todos os nossos irmãos e irmãs. E eu vou partilhar aqui também. Vamos partilhando essa mensagem toda aqui. Despite the almost total destruction of the health system. De manhã. Boa tarde, povo do Deus Altíssimo. Vamos ver quem é que pode subir aqui. Natureza. Sidney, pode subir, filha. Vamos falar sobre a palavra de Deus. Se desejar subir, pode subir. Vamos falar. Vamos falar sobre Deus, sobre o Espírito Santo. Vamos falar sobre Jesus.
pois que estamos a fazer a quadra festiva e hoje, na verdade, é o aniversário do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Podes subir, filha, se puderes subir, sobe. Faz o teu pedido, Sidney, podes subir aqui. Vai partilhando essa live, por favor. E hoje vamos poder conversar sobre quem é Deus, quem é o Espírito Santo e quem é, na verdade, Jesus. Vocês podem partilhar aí a live o máximo possível. Vamos estar aqui por um momento de louvor e adoração a Deus. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Quem está aí que gostaria de partilhar sua ideia no que é o que nós conhecemos sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus. Todos nós estamos em festa agora, estamos a festejar o aniversário do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vamos então entender o que a palavra de Deus nos diz sobre eles três. Existem, na verdade, os três. Qual é a função deles? Venha para cima, venha comentar comigo aqui. Dá sua opinião, dá sua ideia, faça o pedido, pode subir. Ele me ama, Jesus me ama, bem eu sei. Prova no Calvário, de pra sempre amá-lo-ei. Embora pequenino, obedeça ao seu mandar. Sigo a estrada que eu conto, sem temor nem aflição. Ele me ama, Jesus me ama, bem eu sei. Tenho a prova no Calvário, para sempre amá-lo-ei. E me protege e me guarda de pecar. Se tentado corro a Ele, que me livra sem tardar. Ele me ama, bem lá. É a prova no Calvário, de pra sempre amá-lo-ei. Vamos embora, povo de Deus Altíssimo, vamos, por favor, partilhar essa mensagem, vamos conhecer mais sobre o que é Deus, na verdade, o que a Bíblia nos fala sobre Deus. Será que nós damos da devida oração ao Deus Criador dos céus e da terra? Quem é Jesus? Vamos ver se Jesus pertence ou não no nosso planeta, quem é Ele, de onde é que Ele veio, qual é a sua missão na terra. E que é feito do Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? O que muita gente não sabe é que nós temos aqui na nossa vida, no dia a dia, o poder de Deus em nós e nós não sabemos utilizar. Por quê? Vamos conhecer os textos bíblicos e vamos entender, na verdade, quem é esse Deus maravilhoso. É Ele uma pessoa? É Ele uma força? Ele é uma máquina? O que é esse Deus, de acordo às Escrituras? Quem é esse Jesus do qual nós estamos todos em festa hoje? Por que o mundo para? Aqui em Londres nem tem autocarros, meus irmãos. Hoje é andar a pé. Por isso é que eu estou aqui, não vou andar, hein? Eu quero ficar aqui sentado, pregar a palavra de Deus, porque Londres não temos autocarros. Tudo para. Em todas as sociedades do mundo inteiro,
hoje é um dia que todo mundo para. Estamos todos em casa, na festa, hein? As crianças estão a abrir os presentes desde ontem. Há felicidade, há alegria. E por isso nós precisamos entender o que é que está-se a passar conosco mesmo. Então, quem é esse Deus maravilhoso? Vamos continuar nessa pergunta. Enquanto vamos no louvor, meus irmãos, vão subindo. Quem vocês que possam subir aqui, Sidney Negrão, sobe, por favor. Minhas irmãs que estão aí, meus irmãos, querem subir, falar. Eu quero ouvir vocês hoje. Eu não vou falar, não vou pregar. Eu quero ouvir vocês aqui na rolagem, escreverem quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. E quem puder subir aqui, por favor, suba. Nós não temos um sermão, temos uma conversa juntos. Vamos entender quem é esse personagem tão importante e por que que nós estamos tão felizes de fazer um Natal. O que é que estamos a festejar na verdade? O nascimento de um bebê, o nascimento do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, do qual nos prometeu a vida eterna. Quem dele estamos a reverenciar? É o que nós vamos ver pelas Sagradas Escrituras, meus irmãos. Vamos continuar aqui no louvor enquanto vocês partilham aí o máximo. Passam por Facebook, Telegram, tudo que vocês têm aí, dão do vosso melhor. Dizem nações agora, bendito seja Deus. Seja o nosso canto sincero, puro e santo, bendito seja Deus. Cantai, ó cristandade, por toda a eternidade, bendito seja Deus. Vamos então dar início ao nosso programa, meus irmãos, por favor, vamos no hino de entrada. Vocês conhecem o nosso hino de entrada? Breve virá. Por que que eu ponho sempre esse hino? Porque, na verdade, meus irmãos, Jesus, do qual estamos hoje em reverência, Ele está de volta à terra. Ele vai voltar e vem buscar a sua igreja. Breve virá. Vamos aqui, breve virá. E aqui vai o nosso louvor de entrada e vamos orar para entrar no texto bíblico. Breve virá. Vamos então entender as profecias hoje. Quem é Jesus? Servos de Deus, a trombeta a tocar, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Ide às nações e depressa anunciai, breve Jesus voltará. Gratos, alegres, as novas cantai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Montes e vales o som ecoai,
breve Jesus voltará. Ondas do mar a canção entoar, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Terras e fomes nos dão a entender, breve Jesus voltará. Breves sinais já nos fazem saber, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Vamos orar. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pela tua santa presença aqui neste lugar. Em todos os lugares do mundo inteiro onde estão os teus filhos, reunidos para juntos meditarmos mais uma vez na tua palavra. A tua palavra é a verdade, ela que nos lava, nos liberta. Pai, nós queremos nos entregar nas tuas mãos nesta manhã, para que sejas tu a derramar sobre nós o poder do Espírito Santo, para nos fazer entender e vivermos pela tua palavra. Pai, conosco aqui nesta live queremos trazer todos os nossos filhos, onde quer que eles estejam, nossos familiares, que tu possas, Pai, pelo teu poder, nos abençoar, nos santificar nesta manhã. Perdoa todos os nossos pecados e faltas, e todos os nossos amigos ao redor do mundo, que tu possas também estar com eles. Te louvamos, Pai, com o perdão de todos os nossos pecados e faltas, em nome de Jesus. Amém. Ora, queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de ouvir vocês, se durante o período de mensagem vocês acharem subir, por favor, façam o vosso pedido, subam. Mas vamos logo começar pela palavra de Deus e entender quem é esse Deus maravilhoso. Deixa só por aqui, conectar o nosso YouTube. Vocês vão estar em direto também, ou Facebook, qual melhor, talvez seja no YouTube, sim. Vamos por aqui, direto a gravação no YouTube. Vamos por aqui. E vamos conectar o YouTube também com o TikTok. Assim vocês tenham o vídeo gravado em simultâneo no YouTube e também no TikTok. Ora, vamos aqui. Quem tiver aí, pode, sim senhora, partilhar isso também e fazer conhecer que estamos em direto no YouTube. Ok, deixa ver se a gente consegue entrar. Isso. Aqui está. Estamos conectados aqui diretamente do YouTube também. Temos a conexão aqui direto do TikTok e também no YouTube. Essa mensagem, meus irmãos, é muito importante, por isso eu estou a passar nos dois canais mais importantes. Nós vamos pelas Sagradas Escrituras ver quem é Deus. Quem é Deus de acordo às Sagradas Escrituras? Vamos entender segundo o que está escrito, porque eu me lembro que quando Jesus foi lá para, depois do batismo, Deus, diz a palavra de Deus, que o mandou. Deus enviou Jesus para ser tentado por Satanás, e vimos que, à medida em que Deus falava, Jesus falava, Satanás respondia. Jesus dizia, está escrito, Satanás, e Satanás respondia também, está escrito. Ora, vamos começar por entender quem é esse Deus maravilhoso do qual nós adoramos. Por que temos que lhe dar adoração? Ora, João 4,24 diz assim, Deus é Espírito. Importa
que os que o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, vamos entender o que está a Bíblia a nos ensinar aqui nesta manhã. Se Deus é espírito, a pergunta é: o que é o espírito? De que forma Deus nos enviou o Espírito Santo dele, o seu poder? De que forma nós vimos escrito na Bíblia de que se derramou o Espírito de Deus quando Jesus voltou para o Pai? A promessa que Jesus fez, na verdade, foi que quando ele subisse para o Pai, ele nos enviaria o Espírito Santo pelo próprio Pai. Não por ele. Jesus disse que eu vos enviarei o Consolador da parte do meu Pai. Se Deus vai enviar o Consolador, que é parte do seu poder, o Espírito Santo de Deus, pois que Deus é Espírito, a Bíblia diz que nós, o que o adoramos, precisamos o adorar na mesma proporção, no mesmo poder. Qual é o poder, na verdade, que nós temos de Deus? Onde é que ele se encontra no nosso viver? É no coração, é na mente, é no corpo, onde podemos encontrar esse poder. Ora, vamos, por favor, em Atos 2. De que forma é que nós recebemos aqui na terra o poder do Espírito de Deus? Se vocês viram que João 4,24 diz que Deus é Espírito, quer dizer que Deus é um poder incomensurável, poder grande, imenso. O nosso Deus não tem limites. O nosso Deus é um Deus imortal. Ele é poderoso porque nós olhamos para a natureza, galáxias, terra, mar, céu, tudo é controlado por esse Deus. Ora, nós não podemos limitar na nossa mente humana Deus como cada um de nós. Deus não é uma pessoa. Deus é uma força, como um gerador elétrico. Gera luz para todo o universo. Ele é a fonte máxima do poder universal. Portanto, esse Deus, quando ele cria a raça humana, ele vai fazer Adão e Eva do barro, segundo as Escrituras, e ele vai fazer algo de maravilhoso. Ele vai soprar nas narinas de Adão e Eva para que eles tenham vida. Quando Deus sopra, ele está a dar o Espírito dele para o homem. O seu poder imenso está dentro de nós. Agora vamos ver como. Onde é que está em nós? Eu estou a falar para vocês agora. Em que poder eu estou a mencionar? Vamos para Atos 2. A descida do Espírito Santo de Deus. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Aqui vimos o texto nos diz que viu um som, um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa. A presença do Espírito Santo enche o lugar onde nós nos encontramos. Quando nós estamos numa igreja e a manifestação do Espírito Santo, ele se derrama em todo lugar na igreja, e quem tiver problemas, saúde, enxaquecas, qualquer outro problema pode, na verdade, ser curado. Agora a minha pergunta é: por que dentro de uma igreja não são todos curados de uma vez? Tudo depende da nossa fé. A nossa fé é o gerador de sucesso. Nós só podemos ter sucesso diante de Deus crendo,
acreditando. O mesmo exemplo quando uma mulher engravida. A mulher engravida vem ter para o marido e diz: amor, eu estou grávida. O marido não vê nada, não há nada que lhe dê um sinal a saber que a mulher está grávida. Mas o marido acredita porque ele tem confiança na mulher, ele crê, ele acredita que se ela diz, é porque ela sente que tem um bebê. E então ele espera. E na medida do tempo em que o bebê vai crescendo, a barriga vai alastrando. E a gente vai ver mais tarde o bebê mexer e ele acaba por nascer. Assim é a nossa fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Isso que eu vos estou a explicar, sem termos confiança na palavra de Deus, não vai nos fazer caso nenhum. Vocês tão pouco vão acreditar. Jesus mesmo diz: vocês acreditam nas coisas, não acreditam nas coisas terrestres, como conseguirão acreditar naquilo que eu vos vou dizer de lá acima, onde eu vim? É muito difícil para a nossa mente, mas tudo o que eu estou aqui a explicar, tudo vai depender da nossa fé, a nossa confiança em Deus. Ora, vimos João 4,24 que se Deus é Espírito, Ele é um poder incomensurável, o maior poder do universo, controla tudo. Estrelas, céu, mar, ventos, tormentos. Ele é o dono, o arquiteto da criação. Agora, este poder vem na terra, uma vez que Jesus é morto, crucificado, Jesus volta para o Pai dele, o Criador, e esse mesmo Criador vai mandar para substituir Jesus na terra o seu poder, o Espírito Santo de Deus. E de que forma veio esse Espírito Santo? Vem que esse vento veio de forma, vento impetuoso, encheu toda a casa e foram vistas por eles, os discípulos, línguas repartidas como de fogo. Ora, aqui a Bíblia está-nos a dar uma dica muito grande. Se vocês forem para Provérbios 18, 21, Provérbios 18, 21, vocês vão ver que lá está. O poder da vida e da morte estão no poder da nossa língua. E quem tem língua aí pode tirar a sua língua, porque quem tem língua fala e deixa-se falar. Aqui está a minha língua. Se eu não tiver essa língua, não posso falar, irmãos. Aqui está o poder da palavra de Deus. Lembrem-se que lá no Gênesis, quando a Bíblia começa, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus falava, e pelo poder de Deus tudo acontecia. Agora, esse poder do Deus imenso e incomensurável, ele passa a ter um corpo. Deus é a força maior infinita da qual nós não podemos imaginar. Não adianta a gente pensar que Deus é um homem que tem perna, braço, perna. Não existe isso na nossa mente. Deus é um ser infinito. Não tem como lhe dar uma imagem. Mas porque Deus é tão imenso, tão grande, Deus teve que planificar algo para a raça humana. Para nós termos uma ideia do que é Deus na sua natureza. Ora, se Deus é Espírito, Deus nos fascinou com as suas mãos. Diz a Bíblia que Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança, em que? Pondo em nós o seu poder, o Espírito do qual vimos em João 4, 24. João 4, 24 diz que Deus é Espírito. Esse poder foi posto nas narinas de nossos primeiros pais, Adão e Eva, antes do pecado. Ainda eram seres perfeitos. E Deus soprou nas narinas de Adão e Eva, transferindo esse poder.
Ora, quem somos nós na verdade? Somos seres os mais poderosos de toda a criação. Por isso é que há homens e mulheres que conseguem dominar certos animais ferozes, como o leão, a cobra. Animais ferozes são controlados por nós, humanos, quando nós conseguimos entender o processo daquilo que nós temos em nós. Cada um de vocês tem esse poder e que muitos de nós não conseguimos usar. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida, dois poderes divinos, estão na ponta da tua língua. E se tu falares muito, se tu usares muito a tua língua, que seja para bem ou para mal, é o que te vai acontecer. É o que a Bíblia nos ensina. Vejam que foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Por que línguas repartidas como de fogo? O fogo tem poder? Tem. Ele danifica? Sim, danifica. O fogo queima. O fogo destrói tudo que é mau. Quando nós temos algo, e isso me aconteceu certamente na minha vida, quando eu sinto que há coisas estranhas ao meu redor, eu vou procurar. E se eu encontrar alguma matéria, que seja tecido, barro, qualquer coisa, onde tem o poder do maligno, eu pego naquilo e deito no fogo. Vou queimar. O fogo é simbolismo de pureza. Por isso a Bíblia diz que Deus criou o inferno, não para nós, para Satanás e os seus anjos. Deus nunca criaria inferno para a raça humana, porque Ele nos criou com amor e carinho e somos uma raça à parte. Não temos nada a ver com os anjos. Nós não temos nada a ver com a corpulência do Deus Pai, o Criador de todas as coisas. Não sabemos. Não nos deixaram nem tampouco uma fotografia. Agora nós vemos que os jovens querem um Jesus preto, uns querem um Jesus branco, um Jesus amarelo. Estamos a festejar um Natal do qual nós não sabemos a origem de quem ele é. E se vocês perguntarem Jesus é de onde, vão falar que é de Jerusalém. Quando Jesus claramente nos textos diz: eu não sou deste mundo. Ora, vimos que Deus, o nosso Deus, é um Deus espírito, é um Deus poderoso. Quando Ele vem para a terra, substituindo a presença de Jesus na terra, Ele nos manda o poder do Espírito Santo, do qual está onde? Na nossa boca. Vocês querem fazer um teste comigo? Vamos fazer o seguinte. Se vocês têm um trabalho, normalmente, para quem acorda de manhã cedo, faça comigo esse teste. Antes de dormir, vai falar várias vezes: eu preciso acordar 4 da manhã. Eu vou acordar às 4 da manhã. Repitam isso mais de 5 vezes. Vos garanto que às 4 da manhã a vossa púlpura do olho vai se abrir automaticamente. Que vocês queiram ou não. Esse teste eu fiz por mim mesmo. Vocês têm o poder na vossa língua. Por isso aqui a Bíblia diz que o Espírito, o poder de Deus, desce na cabeça dos discípulos. Por que na cabeça? Porque na coisa da cabeça, no centro de conhecimento, onde Deus dá o seu poder. Aqui na cabeça é onde Deus trabalha. Todas as decisões vêm aqui do nosso cérebro. E se a gente não tiver reflexão, não tivermos memória, nós não podemos trabalhar. Por isso é que Deus dá o seu Espírito, nos emprenha no nosso cérebro, para nós fazermos a sua obra. Não é coisa de muita ciência. A Bíblia é tão simples. Agora, muita gente vai à igreja porque os pastores não têm tempo de pregar isso na igreja, nem ensinar tampouco. E muitos deles não ensinam para as pessoas não terem esse conhecimento. A Bíblia diz que quando te falta o conhecimento, te falta tudo. Dinheiro, saúde,
Olha, a partir do tempo que eu estou aqui no TikTok, aqui na página do TikTok, nós estamos a descobrir muitos métodos de como se curar sozinho. Como é que tu te podes curar através das plantas, da medicina. Então tu vais ter que aprender a ver esses conteúdos para tu te sarares sozinho. Não precisa de médico. Meus irmãos, se eu há 60 anos entrei no hospital 15 vezes, é muito. Lembra-me por Deus que eu fui porque parti o braço, eu desloquei, tive que pôr gesso. Depois fui por dor de costas há algum tempo. Mas quando eu vou à igreja, eu oro com o meu pastor e eu fico sarado até os dias de hoje. Faz mais de 30 anos que eu não ponho os pés no hospital. Porque há poder na sua palavra. Isaías 53 diz: aquele que anda segundo a palavra de Deus, ele é sarado, ele não vai ser. Por isso Jesus morreu na cruz do Calvário. Pelo seu poder, nós conseguimos ser sarados. Então, esse Deus maravilhoso enviou o Espírito dele em formas de línguas de fogo para dizer o quê? Que todo o poder de Deus está aí na nossa boca. Quando Deus sopra nas narinas de Adão e Eva, ele faz... E Adão e Eva vai fazer... Ele recebe o poder e começa a ver Deus cara a cara. Ele tem o seu poder agora e consegue de fazer, falar, andar. Esse é o poder de Deus. Quando tu, jovem, me diz a mim que Deus não existe, então estás a ser ignorante, estás a dizer que tu próprio não existes. Porque nós só existimos pelo poder do Criador. Quem não tiver o Espírito de Deus nele, não pode falar, não pode andar. O que eu estou a fazer agora é manifestar o poder do Deus Criador em mim. Porque está aqui. Foram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedisse que falassem. Ora, para além de Deus ser um grande Deus, maior de todos os deuses, o Criador de todas as coisas, nós temos ainda o poder de nos entendermos em diferentes línguas. A experiência de um jovem angolano que vai fazer estudos na Alemanha. E ele, no momento em que vai estudar, vai encontrar-se com uma família de alemãos. E quando ele se encontra, ele quer fazer comunicação, mas ele sabe que não fala alemão. Mas os alemães que estavam ali à frente dele estavam a entender eles na linguagem em alemão o que ele estava a falar em português. E ele, angolano, estava a entender o alemão quando os alemães falavam com ele em português. Então está aqui um poder que Deus só pode fazer. A língua é o meio pelo qual nós, no nosso universo, conseguimos fluir. Ter um trabalho, temos que falar. Se quem não fala não pode ter um trabalho. Quando o presidente dos Estados Unidos da América dá uma ordem, essa ordem é executada pelo general quando o presidente diz vai e faz o trabalho. Se o teu patrão dizer hoje, meu amigo, minha amiga, estás despedido, tu não tens nada a fazer, é a palavra dele contra a tua. E é assim que nós temos a manifestação do poder desse Deus grande, maravilhoso. Agora, porque Deus é invisível, ele é espírito, a gente não vê, mas ele é poderoso. Ele tentou buscar meios de que nós, raça humana, possamos nos aconchegar mais a ele, estar mais ligados. Vocês imaginam, cada um de nós, que é pai aqui nesta live, é mãe, vocês sabem que quando um bebê fecunda dentro da barriga da mãe,
ele vem de forma que pequenino, vai crescendo, à medida que ele vai crescendo, a voz do pai e da mãe está gravada no cérebro da criança. A mãe conversa com o bebê logo no princípio da germinação daquela célula pequena. E aquele bebê consegue ouvir a voz da mãe toda a vida. Por isso há gente que diz, minha mãe morreu, mas fala comigo, porque eles falam, mesmo depois, o nosso espírito é imortal. Tanto como Deus, ele é imortal. O nosso Deus é um Deus infinito. Não tem princípios nem fim. Ora, Deus mandou o seu poder para preparar os discípulos para fazerem o quê? Irem pregar o Evangelho. O que é que eu estou aqui a fazer? Estou a fazer a pregação do Evangelho, a palavra de Deus. Para quê? Porque conhecendo as pessoas a palavra de Deus, elas vão ser salvas por acreditarem nessa palavra. Portanto, eles todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito, o poder de Deus, o Espírito Santo, lhes concebia que falassem. Portanto, aqui, o conhecer de quem é o nosso Deus. Agora, vamos para a segunda parte. Jesus, do qual foi enviado por Deus. Quem é Jesus, na verdade? Vamos olhar para João 3, versículo 16. É um versículo que todos nós conhecemos. João 3, versículo 16. Diz que porque Deus amou o mundo, nós, mundo somos todos nós, raça humana, de tal maneira que nos enviou. Deus, o Pai Criador, vai nos enviar Jesus na forma humana para que todo aquele que nele crê. Esperem bem. Vamos repetir essa parte? Deus, Pai Criador, o Deus Espírito, vai mandar Jesus na forma humana para quê? Para que nós possamos entender a natureza do nosso Deus. Podemos entender qual é a frequência desse Deus, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, nós, meus queridos irmãos, vamos unicamente à igreja, por quê? Porque queremos, desejamos ser salvos, viver eternamente com o Pai. Esse é o único objetivo. Mas hoje, os pastores, a maior parte deles, não fazem isso. Eles pregam prosperidade, já não pregam a salvação. Por que que o mundo jaz no maligno? Porque os pastores todos estão a pregar prosperidade. O pastor já não prega a salvação eterna. O que lhe interessa é dinheiro. Quanto mais o irmão der, mais ele fica a desejar. Quanto mais nós pagarmos uma igreja a um pastor, mais o pastor vai se enriquecer. Não a favor do povo. Mas deveria o pastor receber esses dízimos e oferta e partilhar com os membros da igreja 100%. Não pode o pastor ficar com dízimos e ofertas e a igreja está a perecer, tem muitos com fome, filhos que não têm situação. A igreja é para sponsorizar os membros da sociedade. Hoje não acontece isso. Por isso eu digo, por mim, em Angola, na nossa nação angolana, eu digo, nosso geló, fecha tudo. Tudo que a igreja fecha. Se não têm ambição pela sociedade, não trabalham com os nossos cidadãos, fecha. Não adianta ter igreja, meus irmãos. Vejam que eu estou-vos a pregar aqui no TikTok. Eu não estou-vos a pregar de uma igreja, mas esse privilégio que nós temos hoje do TikTok dá afluência a todo lugar. Todo mundo pode ouvir.
Em Angola estão a ouvir, em Portugal estão a ouvir, em Estados Unidos estão a ouvir. Basta ter a conexão. E quando uma igreja não flui na sociedade, meus irmãos, fechem essa igreja. Não adianta. O Espírito de Deus só vai fluir conforme está aqui. Se vocês se agarrarem essa palavra, viverem por essa palavra que eu vos estou a dizer, vocês vão dar frutos. Vão ter o desejo de pregar. Deus vai vos abençoar do mesmo jeito que me abençoa a mim. Obviamente que nos olhos do mundo, vocês vão ser vistos como loucos, malucos mesmo, mendigos miseráveis. Mas esse é o parecer do mundo para nós. Mas diz que Deus nos chama ricos, sacerdotes e bem-aventurados. O caráter cristão não se define em ter um carro bonito, uma casa boa, muito dinheiro no banco. O caráter cristão se define quando tu serves o teu próximo. Quando tu amas o teu Deus, o Criador de todas as coisas, de todo o teu coração. E porque Jesus ama tanto a Deus, a Bíblia nos diz sinceramente que ele estava conectado a todo o tempo. Vocês imaginam, há pessoas aqui nesta live que trabalham e mesmo quando saem do trabalho estão conectados com os seus trabalhos. Porque eles dão uma continuidade no computador, ficam em casa, estão só a pensar naquilo. Há outros que se desconectam completamente, uns vão à dança, uns vão passear, uns cuidam dos filhos, mas há uma desconexão total. E nós somos chamados a estarmos conectados completamente com a palavra de Deus, porque ela é a fonte de vida do próprio Deus. Esta Bíblia não é qualquer Bíblia. É a palavra de Deus. Quando ela está posta no nosso coração, ela serve-nos como proteção. As flechas do maligno não entram. Seu filho não entra. Vais morrer no dia... Não entra. Palavrões, más decisões, maldições. A Bíblia, Isaías 53, Salmos 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, vejam bem, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, lá no alto, bem alto onde Deus habita, a sombra do Onipotente descansará. Não há problema. Quando tu tens o Deus Criador, meu irmão, não tem bazuca, não tem canhangulo, não tem bomba atômica que vai te penetrar. Esta palavra tem poder para te libertar até da morte da bomba atômica. Porque tu até podes ser destruído, atingido por uma bomba atômica, mas sistematicamente o teu espírito sai da terra e vai para o Pai. Bomba atômica, sorry, bye. I cannot take you now. A bomba atômica só vai poder destruir o teu corpo. Mas o poder de Deus em ti, ele não consegue destruir porque pertence ao Deus infinito. Então nós vimos que, Atos 2, o Espírito Santo de Deus veio em formas de línguas de fogo, o que quer dizer que temos poder de Deus em nós. Gênesis diz: Deus falou, luz se, mares se, estrelas se, e pelo seu poder, pelo poder do Criador, tudo se fez. Agora vamos à pessoa de Jesus. Quem é Jesus? De onde que vem Jesus? Vem da China? Vem da Judeia? Vem do país israelita? De onde que nos vem Jesus? Vamos pela Bíblia.
João 18. João 18. E vamos ver o que Jesus fala dele mesmo. João 18 é o momento em que Jesus é entregue para ser crucificado a Pilatos. Pilatos era o homem que liderava a Judeia naquele momento. Um homem cruel, mau, romano. E a igreja agarra Jesus, prendem Jesus e vão levar lá no Pilatos, que é o líder daquela congregação. Pilatos é romano, é o governador daquela área naquele tempo. E a igreja agarra Jesus, porque eles diziam que Jesus se faz igual a Deus e é filho de Deus, então a igreja prendeu e levaram lá. E aquele senhor vai ter uma conversa com esse Jesus. E vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Portanto, versículos 34 de João 18. João 18, 34. Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação, vê bem, Jesus é judeu. Ele diz a tua nação e os principais dos sacerdotes, os pastores da igreja, me entregaram a ti. Te entregaram a mim. O que tu fizeste? O homem romano está a perguntar a Jesus qual é o teu crime, por que te entregaram? E vejam que vamos entender. Jesus responde: o meu reino não é este. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. A minha pergunta é, meu Deus, se Jesus diz que não é daqui, do planeta Terra, where is come from? De onde veio Jesus? Porque quando nós, muitas vezes, estamos nos domados pela sociedade da igreja, dizer que Jesus é Deus, Jesus diz, eu não pertenço a esse mundo. Eu vim do mundo além das estrelas do céu. O meu Pai me enviou, segundo João 3,16, para que eu possa vir cumprir o que o Pai me mandou. Ora, se Jesus não é desse mundo, ele é um extraterrestre. Ele não pertence ao nosso planeta. Embora tenha nascido na barriga de Maria, Deus, pelo seu poder, pôs lá a semente na barriga de Maria e Jesus se tornou um bebê. Nasceu como um de nós. Para quê? Para nos ensinar o processo de salvação eterna. Por isso Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Por isso Jesus teve que morrer numa cruz, simbologia de que Jesus, ele vai permanecer completamente, a todo o tempo, ligado entre Deus, o céu, a terra e abraçando todo o planeta. Nenhum de nós pode dizer, Deus não me salvou. Eu não sei onde está Deus. A cruz de Cristo, quando olhamos para a cruz de Cristo, nós somos salvos pela sua graça, não por nossos méritos. Hoje, meus queridos irmãos, nós estamos a festejar o nascimento desse Rei dos Reis. Quem lhe condecora? Quem lhe dá esse privilégio? E vamos ver o porquê, na verdade, Jesus nasceu,
qual foi a razão? Daniel 9. Vamos para Daniel 9, por favor. E vamos ver aqui o que Deus já tinha manifestado através do profeta Daniel com muitos anos de antecedência, antes que Roma seja um império. Antes que Júlio César nasce. Antes que Constantino troca os tempos e a lei na Bíblia. Deus já tinha dado qual seria o propósito de Jesus vir à Terra. Então, quando Deus dá as revelações ao profeta Daniel, ele também não entende tudo e vai orando. Ele vai começar a orar e pedir a Deus conhecimento. E Deus manda um anjo para explicar ao profeta Daniel. Agora vejam o que Deus vai falar através do seu anjo. Daniel acaba de orar, diz que Daniel 9, versículos 21. Estando eu digo ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Aqui o texto está nos a dizer que, na verdade, os anjos têm asas. Eles voam rápido. Eles voam mais rápido com a velocidade da luz. Eles são elementos que processam, são intermediários entre Deus e a raça humana na Terra. Me instruiu e falou comigo, disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas orações, das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar. Porque tu és muito amado, Daniel. Toma, pois, bem sentido na palavra, entenda a visão. 70 semanas, Daniel, estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, selar toda a visão e toda a profecia, e para ungir o santo dos santos. Eis aqui, meus irmãos, o propósito de Jesus vir nascer no planeta Terra. Deus mandou Jesus no nosso planeta Terra. Ele não pertence a esse planeta. Ele veio, teve que ganhar um corpo. Pelo poder de Deus, ele se manifesta em nós como um ser igualzinho a nós, com pernas, com braço, mas ele é a porção do poder do Deus Criador. Se nós voltarmos para Gênesis 1, vamos ver que no princípio, quando Deus criou, o Espírito de Deus, não Deus, o seu poder, pairava sobre as águas. Na criação, antes de tudo ser feito, diz que o poder de Deus, o grande Deus Espírito, pairava, ele andava por cima das águas dos mares. Agora, quando nós vemos João 1, é o mesmo poder. Esse João 1 que no princípio era a palavra, luz, se, terra, se, mar, se. No princípio era a palavra, o verbo. O verbo estava onde? Com Deus. Essa palavra que eu estou-vos a falar agora pertence a Deus, não é minha. E quando eu não tiver mais esse fôlego de vida, eu estou morto. Não posso falar mais com vocês. Eu só posso falar com vocês enquanto tiver esse Espírito de Deus em mim. A pergunta é por que nós não fluímos nesse Espírito e por que todos não pregam a palavra de Deus? Porque nós não somos doutrinados. A igreja não tem tempo de ensinar isso metodicamente. O tempo da igreja é 1 hora e 45 minutos. O pastor sai, o que lhe importa é dinheiro.
salvações, a gente não quer saber. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar do quê? Desses ladrões, desses bandidos. Porque a igreja tem que se fluir com o Espírito Santo de Deus. Ora, aqui está o propósito. Jesus veio para morrer na cruz do Calvário para fazer o quê? Determinadamente veio para extinguir as transgressões, parar toda a agressividade na terra, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade. Pelo seu sangue, ele apaga todas as nossas transgressões, trazer a justiça eterna, o julgamento final na terra. Ele sela toda a visão e a profecia, tudo quanto está escrito aqui, pela morte de Jesus na cruz do Calvário, está selado, está fechado, tudo. Ele cumpre. Tudo fica manifesto na cruz do Calvário. Selar toda a visão e profecia e para ungir o Santo dos Santos. Ora, quem vai ungir Jesus? Quem é que vai lhe capacitar? Vamos para Apocalipse. Apocalipse nós vamos ver como Jesus ele é capacitado. Qual é a condecoração que Deus vai o capacitar? Como é que ele é chamado? Aqui, vamos ver onde é que eu tenho isto aqui. Portanto, aqui está a condecoração de Jesus. Uma vez que Jesus vem, ele cumpre o seu ministério, morrendo na cruz do Calvário, quer dizer que a vitória nossa, da raça humana toda, criada desde Adão e Eva até o último bebê que vai nascer nesse planeta, temos a vitória pelo sangue maravilhoso derramado de Jesus na cruz do Calvário. Para todo aquele que nele crê, não morra, não pereça. Se nós acreditamos e confessarmos com a nossa boca Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que somos salvos. Ora, quando Jesus sai da cruz, é o próprio Deus, o Pai, que vai lhe condecorar. E aqui está, Apocalipse 19:16, no seu vestido e na sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ora, a minha pergunta fica outra vez aqui muito pertinente. De onde Jesus vai ser Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? A Bíblia nos relata claramente quando Jesus sai da cruz do Calvário, o que quer dizer que ele venceu na batalha com Satanás, ele sai e volta para o Pai. Quando ele chega no céu, a Bíblia diz que a batalha no céu, Miguel, os seus anjos, Satanás, os seus anjos, e Satanás, ele é derribado na terra para todo sempre. Nunca mais pode voltar para o céu. Mas Jesus, ele sai da cruz e é levado para o céu e se assenta à direita do Deus Pai. Enquanto Jesus se assenta à direita do Deus Pai, nós aqui na terra estamos a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque Jesus, tendo um corpo, não podia estar em todo lugar. Então Deus nos manda a sua fórmula através da sua palavra. E porque Deus nos deu esse poder a todos nós, quer dizer que o poder de Deus está em todo lugar nesse universo. Cada um de nós pode falar, respirar, andar pelo poder do Criador. Por isso Jesus diz: convém que eu volte para o Pai, convém que eu vá para que eu vos possa enviar o Consolador. O Consolador é o poder de Deus na forma escrita, falada, que paira na terra. Então é isso que nós temos que aprender. Aqui o TikTok está-nos a pedir tempo. Thank you, TikTok. Thank you. Thank you for the time. Então é isso que nós temos que entender.
que quando, meus irmãos, o Espírito de Deus está em nós, nós somos capacitados para fazer grandes obras. Não há nenhum cristão bocó, incapacitado. Um cristão tem um nível de escolaridade universitário. Porque aqui a gente aprende criação, ciência, tecnologia, tudo. Meus irmãos, eu só tenho apenas 6 anos escolares. De escola só andei 6 anos. E tudo quanto eu aprendi é dentro das Escrituras Sagradas. Eu posso falar com médicos, porque também tem que se ler, né? Ler livros que falam de medicina, falam de história, falam de ciência. Então, a leitura para o ser humano é muito importante, nos dá conhecimento. Mas a Bíblia, ela, para além de nos dar conhecimento, ela nos dá poder. A palavra de Deus, ela nos dá poder de nós vivermos uma vida melhor. Agora está aqui uma dica muito importante. Conhecer Deus, meus irmãos, é conhecer a sua palavra. Muita gente, também os muçulmanos dizem que a Bíblia não é um livro real. A Bíblia é o único livro, irmãos, para mim, não sei se é para ti também, que quando eu leio, o autor está vivo e ele me escuta. Quando eu leio a Bíblia, Jesus, ele está vivinho da Silva aqui. E quando eu aplico a palavra dele aqui escrita, então eu vou fluir. Eu vou ter esse poder. Portanto, hoje nós estamos a festejar o nascimento do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A pergunta vai para vocês. De onde é que Jesus vai ser rei? Do céu ou da terra? Vamos ver o que a Bíblia nos ensina. Quando a Bíblia diz que Jesus vai ser do céu e da terra, vai ser um Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vamos ver então o que é feito do mundo. Se vocês forem lá em Apocalipse 8, Deus vai mostrar a destruição do nosso planeta Terra. Completamente, vai se pulverizar, de acordo com Daniel 2,44. Diz que no tempo desses reis, o Deus do céu, o Deus Todo-Poderoso, vai vir e vai pulverizar a terra. Pulverizar quer dizer deixar a terra em pedaços, em pó. E tudo vai acabar. Mas quando acabar, antes de acabar, Jesus vem. Porque Daniel 2,44, a profecia é a cronologia dos tempos. E se vocês entenderem o tempo em que estamos a viver, Jesus diz, é agora. Agora, nesse momento que vos estou a falar. Porque ninguém sabe nem o tempo, nem a hora. Ainda que a média saiba, estamos a falar do Atlas 3 hoje, em toda a média falam disso. Quer dizer que a NASA está a ver algo que está a vir em direção à Terra de tão poderoso que não sabem o que é. E Jesus diz que vai vir do céu sem mão humana uma pedra que vai pulverizar. Só que antes de pulverizar a terra, a igreja vai subir. Mateus 24, Jesus dá a conhecer nós, raça humana, de como ele virá. Vai haver chuta das estrelas, vai haver escurecimento do sol, da lua, vai haver ruído grande, trombetas, vendavais, tudo vai acontecer. Diz que até os muros, os montes e ilhas vão ser removidos dos seus lugares. Então vai haver um tremor de terra de tal maneira que nós vamos ter mesmo que nos aperceber que é o fim. Que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores vem. Ele vem buscar a sua igreja. Quem é a igreja de Deus? Qual é essa igreja que estamos a falar? É católica?
A adventista, a igreja batista, ortodoxa, qual delas subirá? Vamos pela Bíblia. Então aqui eu queria vos dizer do capítulo 21 do Apocalipse, que aqui Deus vai, na verdade, criar novos céus e nova terra. De acordo com Apocalipse 8, Deus vai pulverizar a terra. De acordo a Daniel 2,44, tudo vai se desfazer. E aqui, Apocalipse 21, Deus vai criar novos céus e nova terra. Enquanto Ele faz isso, a igreja está onde? Está no céu com Ele durante 1000 anos. Agora vamos ver aqui, irmãos, eu estava-vos a falar do quê? Vimos que Deus vai destruir a terra. Deus vai trazer o milênio. O milênio é o tempo em que o mundo vai ser restaurado. Por quê? Porque temos atômicos na terra. De tal maneira a terra está em abominação contra Deus. Tudo quanto está aqui faz mal, é nocivo para nós humanos. Por isso é que Jesus nos vem buscar. Na sua misericórdia, Jesus vem nos buscar para nos levar no lugar onde Deus habita. E se Jesus foi condecorado como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não é do céu eterno, porque lá está o Pai a gerir. Ele vai ser enviado à terra com a sua igreja, nós, os eleitos dele. Para quando Deus criar novos céus e nova terra, então Jesus vai ser aqui, nessa novos céus e nova terra, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas antes disso, nós temos todo o milênio no céu. É isso que nós temos que aprender, segundo a palavra de Deus. Então, eu acho que falamos tudo. Vamos ver que Deus é real. Meus irmãos, o meu conselho para todos vocês é que nós possamos viver esse momento festivo na presença do Senhor. Nós não estamos a fazer uma festa qualquer. É a lembrança de que Deus, o grande e poderoso Deus, nos enviou seu Filho unigênito para que ele nasça no propósito de morrer, de acordo com Daniel 9, na cruz do Calvário para nos salvar a mim e a ti e toda a raça humana. Então, acreditando nessa palavra, vamos tentar viver uma vida aconchegada a nosso Deus, para que nós tenhamos a certeza. Como é que eu posso vos dar a garantia da vossa salvação? Como é que eu posso ter a garantia da minha salvação? Jesus, ele responde. Ele diz-nos nessa tarde, e a vida eterna é esta, que te reconheçam a ti, ó Deus, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu, ó Pai, tu enviaste. São palavras de Jesus. Não são as minhas palavras, é Jesus que fala. E a vida eterna é esta, que reconhecendo nós humanos Deus como Criador e a Jesus a quem Deus o enviou, nós temos garantia da nossa vida eterna. Ora, a vida eterna não vem por nosso bem viver, por ter muito dinheiro, um carro bonito, uma casa bonita. Salvação só vem para quem crê. E agora veremos qual é a igreja, na verdade, que vai subir. Qual é a igreja? Porque muitos dizem, eu sou católico, eu sou adventista. Irmãos, eu passei na igreja adventista, passei na igreja Maná e estou aqui. Estou a pregar aqui fora da live, aqui fora da igreja. Por quê? Porque também encontrei lá muita confusão. As igrejas hoje não estão a fazer o seu devido trabalho. Como é que a igreja deve funcionar? Fluindo pela palavra de Deus e ajudando ao próximo. O que não se faz. Então vamos ver qual é essa igreja que vai subir. Meus irmãos, se vocês estão aqui, que vocês sejam protestantes, católicos, evangélicos, budistas, ortodoxos,
Jeová, Maná, whatever. Eu vos digo pela palavra de Deus que ninguém subirá se vocês não cumprirem isso. A Bíblia diz, Tiago 1, versículo 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, poder da vida e da morte está no poder da nossa língua, Provérbios 18, 21. Se tu não domares a tua língua, fica a disparar à toa aí, seu filho da... Fala juízo, não fala à toa. Fala palavras de edificação. Eu sou próspera, eu sou servo, serva do Deus Altíssimo. Eu já ganhei, eu já fiz, eu já tenho. Eu possuo tudo naquele que me fortalece. Quando falares assim, vais ver a tua vida se transformar. Aqui a religião. Não refreia a tua língua, antes enganas o teu coração. A religião desse é vã, quer dizer que não presta. Sexto, quisto, ortodoxa, adventista, manista, whatever. Não te dá salvação, meu irmão, minha irmã. O que te dá salvação é isso. A religião pura, imaculada, para com Deus o Pai Espírito, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Aqui, meu irmão, minha irmã, se tu estás aqui nessa live e que diz, eu, na verdade, quero servir a esse Deus maravilhoso, eu quero viver essa vida maravilhosa no céu, durante eternidade com Deus, então precisas cumprir isso. Não é ir à igreja, fazer votos, dar muito dízimo, muita oferta, jejum, oração, matinais. Isso não te salva, meu irmão, minha irmã. O que te salva é o que está aqui. Religião pura, imaculada, sem mancha nenhuma, para com Deus o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Uma coisa é tu ajudares o próximo, outra coisa também é tu saíres das porcarias do mundo. Vícios, drogas, cartomancia, enxaquecas, problemas todos que nós vivemos. Irmãos, só nos levam à destruição. Mas se nós escolhermos viver uma vida de pureza, sair do mundo quer dizer não pertencer às coisas que o mundo vive. Beberrices. Aqui hoje, maior parte dos homens estão bêbados. Maior parte das mulheres beberam ontem à noite. Não têm tempo de adoração. Há muita gente hoje que está parando no hospital porque comeu muito porco, muita carne, está a vomitar essa hora. Não é por isso que Deus nos deu o Natal, meus irmãos. O Natal é para nós termos reverência ao Deus Criador dos céus e da terra. Porque Ele nos deu um presente. Jesus é o maior presente que nós temos hoje. Nasceu para nos dar vida eterna. O processo da vinda de Jesus passa por Daniel 9. Tirar a transgressão do mundo, tirar todo o pecado, e para ele ser condecorado como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por quê? Porque ele vai ganhar a coroa no céu e vai voltar quando Deus tiver criado novos céus e nova terra. Então ele vem com todos nós, os que cremos em Deus, cremos na sua palavra, cremos em Jesus. Aceitando nós Jesus como Senhor e Salvador, sim, nos é garantida a vida eterna. Nesta tarde, meus irmãos, que vocês tenham bem ciência, não fiquem duvidosos. Não é minha palavra, é a palavra de Deus, é próprio Jesus. Lembre-se do ladrão que estava lá na cruz. Aquele homem nunca foi batizado, nunca pisou o pé na igreja, era bandido, violador, ladrão, bandido mau. Esse estava na cruz.
E ele disse a Jesus só uma palavra: lembra-te. Lembra-te quando estiveres no teu paraíso. Lembra-te de mim, Senhor, porque eu sou um pobre pecador. Aquele homem se reconheceu como eu me reconheço hoje aqui. Não é por vir falar aqui a pregação do Evangelho que eu sou melhor que tu, meu irmão, minha irmã. Eu talvez seja pior que tu. Mas o que me faz alcançar essa misericórdia de Jesus é por eu reconhecer o meu pecado e a minha vida de transgressão. Aceito sim que eu sou um pecador. Aceito sim que eu não tenho mérito nenhum diante de Deus. Mas Jesus, por ter morto em meu lugar, eu tenho a certeza que eu não vou passar em julgamento nenhum. Nenhum! Nem tu, meu irmão. Quando a Bíblia nos ensina essas coisas, é para nós temermos. A maior parte dos pastores andam a terrorizar a igreja. Se não fizeres, vais para o inferno. Se não fizeres, vais para o inferno. Se não a Bíblia... Deus não criou inferno para ninguém. O inferno, igreja, foi criada para Satanás unicamente e os seus anjos. Por quê? Porque eles não são seres criados como nós. Deus criou Satanás e os anjos de uma forma diferente. Nós, seres humanos, fomos criados com a matéria desse planeta, barro. E por sermos barro, é que temos essa misericórdia. Por isso Jesus nasceu do mesmo jeito, para ele poder se pôr no nosso lugar. E tudo quanto Jesus vai fazer, vindo no planeta Terra, no dia que ele nasceu, é o dia que estamos a festejar hoje, ele vai cumprir por 33 anos e meio. Ele vai pôr os pés nesse planeta por 33 anos e meio e depois vai voltar para o Pai como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por causa de ti e de mim, hoje nós estamos a festejar esse maravilhoso momento. Se nós tivéssemos há tantos anos atrás, média de 2025 anos atrás, talvez veríamos Jesus lá no berço, na manjedoura. Mas hoje não podemos ver ele, mas podemos olhar pela sua palavra. Olhando pela palavra de Deus a Jesus, porque ele é a palavra, de acordo com Apocalipse 19. Vocês vejam aqui o que a Bíblia nos ensina, porque muita gente diz, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. Aqui a Bíblia diz, Apocalipse 19, versículos 11, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se que fiel, ele é verdadeiro, ele diz mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e julga. Quem nos julga? É o próprio Jesus. Vocês vão querer... Meus irmãos, Jesus vai vos perguntar, o que é que fizeste da minha cruz para tu te salvares? Se tu queres ser salvo, o que é que tu fizeste para mereceres essa salvação? A Bíblia diz, Jesus ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua força. E o segundo mandamento igual a esse é, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Agora, quando Jesus te diz ama o teu próximo como a ti mesmo, te leva a fazer duas coisas. Olhar para Tiago 1. Quer ser um membro da elite da igreja de Jesus, na verdade? Jesus diz, ama a viúva, cuida do órfão. Ama as viúvas, por quê? Porque elas não têm um marido e o bebê precisa de atenção. Os órfãos, porque os pais morrem na guerra ou por outras circunstâncias. Então, uma criança que é órfã é uma criança que merece proteção. Esse é o trabalho da igreja. E agora falando das crianças que estão ali no Bengo. Estamos a falar do trabalho da igreja.
Irmãos, qual é o teu papel? Qual é a tua missão? De acordo com a Bíblia, Tiago 1, tu tens que dar o quê? Presença, fazer o bem à viúva, que é a mulher que não tem proteção, e ao órfão. Porque uma mulher que não tem marido para lhe ajudar, ela tem um bebê, não pode trabalhar, tem que amamentar. E o órfão é aquele que o pai e a mãe morreram, não tem ninguém, só tem Deus para lhe proteger. E pois que se Deus não está aqui, o trabalho da igreja é cuidar desses órfãos. Ora, aqui no Bengo, eu estou aqui em Londres, qual é o meu papel para a ajuda dessas crianças que estão lá no Bengo hoje? Qual seria o papel da igreja hoje? Se eu tivesse uma igreja em Angola, eu teria ido lá com todos os meus discípulos da igreja e tinha vivido lá até a Zuzu África voltar. Vocês sabem, eu estou a ouvir aqui na média com todo o coração, nosso irmão Aquá, o antigo futebolista da Angola, foi fazer esse trabalho. Está na média aqui. Nós sabemos que o Aquá, jogador angolano, que já está reformado, foi manter o trabalho da Zuzu África no Bengo. Louvado seja Deus. Nós te agradecemos, Aquá. Nós te agradecemos de todo o coração pelo teu trabalho, o teu desempenho. E aqui vai um apelo a ti, meu irmão, minha irmã, que se tu queres ver nossas crianças bem, feliz, ajuda. Ouvimos a palavra de Deus, mas também temos que fazer o nosso lugar. Se o Aquá, que é reformado, pôs a associação dele a dar de comer neste Natal que foi hoje para as crianças do Bengo, onde estamos nós, meus irmãos? Você que trabalha, tem um salário, pensa, na lei de Deus, tu precisas tirar 10% de tudo o que tu ganhas para dares a Deus. Esse 10% é o teu dízimo. A tua oferta, dá para essas crianças. Não faz parte do teu salário. Meus irmãos, eu ganho pouco. Já estou reformado aqui mesmo quase na reforma. 61 anos que eu vou fazer em fevereiro. Quando eu recebo o meu dinheiro, do pouco que eu tenho, eu estou a patrocinar 6 associações. Cada uma delas 10 libras. Faz 60 libras por mês. O meu salário é 600 por mês. Não é muito. Se eu tirar lá um pouquinho de 10%, posso alimentar 6 associações. 10 libras cada uma. Tenho a Associação Verde. Aqui tenho várias associações que estão aqui comigo, legalmente em Angola. Tenho o nosso irmão Fly que está a trabalhar. Nuno Cruz tem o Angola Verde. O Nuno Cruz é o jovem que está aqui nas lives do TikTok. Ele faz coleção de garrafas, plásticos e cartões e vai entregar no centro de reciclagem. É esse método que ele tem para viver. Mas esse Nuno Cruz, nosso irmão, trabalha em Luanda e criou uma associação para alimentar as crianças em Angola também. Ora, eu estou aqui em Londres e todos vocês angolanos aqui na diáspora, onde quer que vocês estejam, meus irmãos, se vocês tirarem ao menos 10, 15 libras para susponsorizarem uma associação a cada mês, vocês serão benditos. Não é muito. Eu estou a ter o meu engajamento com essas associações legalizadas. A Neuza está aqui, criada no Reino Unido. A associação dela está a trabalhar com o Fly, nosso jovem angolano.
O Fly estava a dar os brinquedos e o comer às crianças desde o dia 23. Fly foi na nossa divisão em Angola, em Luanda, e ele deu os presentes lá. A Nilza está a trabalhar nesse Angola Hunger Relief. Temos o Fly que está conosco. O Nuno Cruz também está a fazer o seu papel. O Nuno Cruz é o nosso irmão que está aqui no TikTok todos os dias. E a mensagem que ele passa é que nós podemos nos abraçar. Irmãos, imaginem que se nós angolanos, em toda a parte deste mundo, tivermos engajados, o pouco que vocês possam dar, ainda que seja €1, uma libra, um franco suíço, vai fazer toda a diferença. Tirem do pouco que vocês têm. Procurem uma associação legal, ordenada em Angola, que vocês possam patrocinar. Dizer que, quando eu estou a mandar 60 libras daqui da Inglaterra, em Angola vai ser 60.000 kwanzas. É o mínimo do salário em Angola hoje. Qualquer família não tem 60.000 kwanzas. Há famílias que não têm nada. E se vocês patrocinarem uma associação, que nem seja por 15, 20 euros, 20 libras por mês, vocês estarão a fazer o vosso trabalho. Agora, não vem no vosso coração o sentimento, vão comer o meu dinheiro, vão me roubar. Esse não é o teu problema, meu irmão. O nosso problema é estarmos à frente da batalha e darmos o melhor. Agora, o que vão fazer os soldados lá com o teu dinheiro, we don't care. Não queremos saber. Tu ajuda só. Pega numa associação, eu vou vos dar aqui. Temos a associação Lagos de Luz. É uma jovem amiga minha que está aqui em Portugal, está criando a associação, tem fluência em Angola. Ela também trabalha em Luanda. Temos o Chipema, nosso amigo Chipema Piloto, que se vocês agarrarem na informação dele, podem muito bem ajudar Chipema Piloto. Se vocês aqui na Europa derem 10 euros, 15, 20 euros no Chipema Piloto, ele vai salvar mais crianças em Angola. O trabalho dele está na nossa mídia, na nossa televisão, é de louvar. Fly, a mesma coisa. Muita gente diz o Fly é rico, o Fly tem dinheiro. O Fly é um empreendedor que trabalha com a média. Então nós temos que ver, está aqui Paloma. Paloma é uma das jovens que está aqui na internet. Ela trabalha todos os dias. A Paloma ajuda milhares de pessoas no mundo inteiro. Está aqui a Tiago. Tiago está aqui em Londres, trabalha. Temos sucesso nas internets. Então juntos podemos fazer melhor. Nós temos Nação Verde. Temos aqui o projeto do nosso irmão Um Prato, um Abraço. É um colega meu de Benguela. Está na Nossa Senhora da Graça. Então, todas essas associações que estão legalizadas em Angola, das quais vocês podem se usar, vão na média, procuram informação. Ah, tios, eu não sei onde ir, liga para mim, vocês têm o meu número do WhatsApp, tenho no Facebook, está agora gravado no TikTok e direto no YouTube. Vão lá, deixem a vossa informação. Querem só sponsorizar alguém? Não tenha coordenações. Liguem para mim, eu vou vos dar número de IBAN, contacto dos líderes, que é para nós podermos tirar nossas crianças da aflição. Está aqui a comunicação de uma nossa irmã, Luísa Cacema, de Luanda, com 2 crianças não podem ir à escola. Então eu vou pedir que, se vocês estão a ouvir essa mensagem, estão em Luanda, procurem o contacto dessa senhora. Vão salvar vidas. Eu estou aqui em Londres, já posso fazer o meu melhor. Meus irmãos, quando eu estou a sponsorizar, vocês estão a ver no TikTok, estão a ver no Telegram, Instagram, Facebook, todos os programas meus estão a correr essas informações.
Pela manhã, hoje, eu vi que a agência do Aquaco está a trabalhar no Bengo. Louvado seja Deus. Então, se vocês derem a força à agência do Aqua, eles vão poder fazer muito melhor. Hein? Vamos ajudar, meus irmãos. É o que a Bíblia diz. Se você pensa que está na igreja, que vai ser salvo por estar na igreja adventista, ou na igreja católica, ou na igreja protestante, ou batista, ou whatever, tira cavalinho da chuva. Salvação só vem por obediência à palavra de Deus. Sede santos como eu sou santo, disse Jesus. Santificação não vem porque somos perfeitos e puros, vem por obediência à palavra de Deus. Todos nós somos pecadores e Deus nos reconhece como pecadores. Mas porque Jesus nasceu no nosso planeta, Ele deu a sua vida por cada um de nós. Por isso estamos aqui hoje a festejar esse dia maravilhoso. Porque Deus enviou alguém para pagar a sentença que temos que pagar. Agora, tudo quanto temos que fazer, tudo quanto temos que dar, não temos mais nada a fazer, porque tudo já foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agora importa que nós possamos conhecer a realidade do nosso viver, a realidade do sacrifício de Jesus, reconhecendo Deus como Senhor, o grande Deus, Jesus como nosso Salvador, ao Espírito Santo que é o poder da sua palavra. Isso sim nos traz a vida eterna. E Jesus nos repete nesta tarde, e a vida eterna é esta, que te reconheço a ti, ó Deus, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu, ó Pai, enviaste. Eu quero dizer que Jesus é o enviado de Deus. Deus enviou Jesus, de acordo com João 3,16, para que nós sejamos salvos, para que ninguém morra, não pereça. Nós podemos olhar neste dia, este momento em que vos estou a falar, como um dia santo, do qual veio o Salvador para o planeta Terra. Buscar a cada um de nós. E de acordo com Daniel 4,24, Apocalipse 6, meus irmãos, a triste notícia que eu tenho para vos dar, nós não temos mais tempo. Estamos sentados em cima do tempo. Daniel 2,44 diz que no tempo desses reis, que é a ligação do Quarto Império com a Europa, é o que vocês veem, Estados Unidos ligado com a Europa, esse momento em que estamos a viver, diz a Bíblia que Jesus virá. Portanto, não vão dar crédito. Está aí o senhor do Ghana, que diz que Deus lhe falou que a chuva vem. E hoje já lhe apresentaram outra vez na média. Está andando de Mercedes, já roubou dinheiro. Todo mundo já creu. A chuva não veio. Eu estou aqui, estou-vos a falar. Hoje é dia 25. O mundo não acabou. Eu estou aqui. Mas se vocês derem ouvidos à voz de demônios que estão por aí, vocês vão cair nessa cilada. A Bíblia diz, Jesus ele próprio diz, ninguém sabe, nem o dia, nem a hora, unicamente o Pai. E os sinais que nós temos é a chuta das estrelas, escurecimento do sol, da lua. O mundo vai abalar, vai passar por grande barulho. Vai haver muito vendaval, muito estrago. A vinda de Jesus, irmãos, não vai vir porque está aí o outro que diz que Jesus já está no Cunene. O homem do qual C. Pedro 4 está a adorar, ou C. Pedro quê, estão a adorar a Satanás em pessoa. E dizem eles que Jesus já veio estar no Congo. Cuidado com o que vocês sigam. Antes de ontem estávamos aqui na live a falar do homem que ainda está preso em Angola porque levou bué de gente na montanha. Aquele homem enganou tanta gente. Milhares de pessoas morreram por causa desse bandido. Levou as pessoas na montanha, agora o Estado quer saber por que razão. Porque ele está a falar porcarias. Levar as pessoas a venderem as casas, os carros e viverem na montanha, não tem água, não tem leite, não tem nada para os bebês.
E é isso que ele estava a fazer. Por isso o governo angolano foi lá balear, porque eles tinham também proteção. E falamos isso na internet há tempos. Homens fraudulentos assim, não deem ouvidos, meus irmãos, por isso a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Há que estar atento às Escrituras. Unicamente a Jesus é a verdade. A palavra é a verdade. Nem Google, nem AI é a verdade. Tudo que está no Google, no AI, é feito por homens. A palavra de Deus é escrita por homens inspirados por Deus. Deem um crédito. Se eu consigo comparar o que está escrito no que já passou, no que está e o que vai acontecer, é porque a palavra de Deus é verdade. Tudo quanto esse Jesus, do qual estamos a festejar hoje, falou, está em Mateus 24. Vamos ter falsos profetas, falsas crenças, problemas de terra, céu, mar, e isso não é o fim. O pregar do Evangelho, isso será o fim. Agora, meus irmãos, está aqui o TikTok. Vocês entendem isso? Nunca em tempo da humanidade tivemos esse sistema de TikTok para pregarmos com tanta intensidade a palavra de Deus. TikTok nos serve para fazer porcarias. Uns vêm para cartomancia, outros para ganharem dinheiro, outros para buscar cueca, mama, rabo. Isso não é TikTok. TikTok é para nós todos estarmos a falar 24 horas falar a palavra de Deus. Ensinar ao povo que Jesus está em cima do tempo. Nós, irmãos, só estamos aqui pela graça de Deus. Porque por Deus já tínhamos todos acabado aqui nesse planeta. Por isso muitos fraudulentos vão vir. Jesus está lá no Cunene, o Jesus está lá no Congo. Aquele homem que está lá no Congo é Satanás em pessoa, que está a levar milhares de pessoas. Está aí nossa jovem, a dançarina. Está o C. Pedro IV. Estão todos a servir esse homem. E quando a pessoa fala, não fala. Tem que falar e conhecereis a verdade vos libertará. Não sigam ventos de doutrina. Sigam a Bíblia. E é isso, meus irmãos, que nós vamos então nos reverenciar. Vocês têm várias associações. Já vos apontei Angola Hunger Relief Canilza. Está a trabalhar em Angola, com os nossos jovens diretores lá estão a trabalhar. E se está aqui alguém com aflição, por favor, procurem entrar em contato com essas nossas associações. Nuno Cruz está em Luanda. O grupo da Nilza está em Luanda. Está o Fly a trabalhar lá, tem o nosso diretor que está lá. Você que é mãe, você que é pai, está aflito em Luanda, procura uma das nossas associações. Porque a partir daqui tudo o que nós podemos fazer é susponsorizar, é dar força a essas associações. E se vocês estiverem lá no local, forem pedir um prato de comida, um pouco de dinheiro, certamente eles vão fazer o bem. Ok? Então, por favor, que não haja preocupação, nem alarme, vamos trabalhar com unanimidade. O meu último apelo para acabar, os jovens daqui da diáspora. Você é um angolano, vive fora da Angola, trabalha, pode gestionar ou menos patrocinar alguma dessas associações da qual eu vos falei. Temos agora a Associação do Aquá. Procurem na internet. Está a abolir no Bengo. Louvado seja Deus. Temos o nosso amigo Nuno Cruz. A associação dele é Angola Verde. Vocês podem, Nação Verde, perdão. Tem a News Angola Relief. Chipema. Temos Lagos de Luz. Todas essas associações estão legalizadas em Angola e podem trabalhar em prol das crianças. Vamos então ajudar, por favor. Ok? Vamos orar. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pela Tua santa palavra. Obrigado, Pai, por todas as pessoas que ficaram a ouvir essa mensagem aqui no TikTok e também no YouTube. Que o Teu Espírito Santo possa se derramar em cada um dos nossos corações, Pai. Suplicamos a Tua santa presença neste dia tão maravilhoso do qual nasceu Jesus neste planeta Terra. Ajuda-nos, Pai, com reverência,
a passarmos esse dia na tua santa presença. E que o teu Santo Espírito possa nos ajudar e nos capacitar a cada vez mais fazer o bem para o nosso próximo e nos prepararmos para a vinda do teu Filho amado Jesus. Suplicamos tudo conosco aqui nessa live, trazendo os nossos filhos onde quer que eles estejam, nossos familiares, nossos amigos, e te suplicamos tudo, Pai, com o perdão de todos os nossos pecados e faltas, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos e irmãs aqui presentes, vocês. Está aqui um abraço forte para vocês. Nós vamos ter certamente mais logo, talvez, louvor, não sei, ou pela manhã temos estudos bíblicos também e vamos continuar a falar nas profecias. Nós hoje vimos que estudamos o poder de Deus, o Espírito Santo, e vimos a pessoa de Jesus. E amanhã falaremos mais sobre Apocalipse e o livro de Daniel. Um abraço a todos e que Deus nos abençoe. Não se esqueçam, por favor, de darem o vosso contributo, ainda que seja 10, 15 libras, 15 euros. Vocês que estão aqui na diáspora, jovens angolanos, por favor, contribuam com o vosso melhor. Ok? Um abraço a todos, que Deus nos abençoe.